Começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia. Se a apresentadora não falar mais devagar, não vai dar certo, né? Não precisa correr. Boa tarde. WebDivan no ar. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli, estou aqui com meu parceiro de WebDivan, meu querido Edu. Se apresente, Edu Martins. Boa tarde, Renata. Eu estava sentindo sua falta aqui no WebDivan. Eu estava sentindo falta do WebDivan depois dessas férias longas aí de 3 semanas. Boa tarde, queridos e queridas internautas. Muito bom estar de volta aqui. Que bom, Du, que bom. O WebDivan, né? Você fez muita falta no WebDivan, mas o WebDivan não parou só a semana passada, que parou, por isso que eu estou contando aqui para os internautas, que nossa entrevistada não pôde vir, então semana passada não teve WebDivan. Estamos começando hoje, já com o pé direito, com o Edu aqui novamente com a gente. Oba, que bom! É isso aí. O WebDivan, como eu disse para vocês, toda semana fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana, psicologia, psiquiatria. E a gente sempre chama para falar junto com a gente, comigo, com o Edu, uma psicóloga, um psiquiatra, para conversar sobre assuntos relativos à área de saúde, principalmente a psique. E hoje eu estou com a psicóloga Ana Cristina Fraia. Tudo bom, Cristina? Ana? Tudo. Chamei de Cristina. Te chamam de Ana ou de Cristina? Ana. Então agora é Ana. E a Ana está aqui, a Ana trabalha na clínica Maia, né, Prime. Isso. A Ana está aqui para falar com a gente sobre bipolaridade, sobre transtorno bipolar. Isso. Ana, o que é o transtorno bipolar? Então, na verdade, o transtorno bipolar, ele é um transtorno do humor, né? Que ele se caracteriza mais pela oscilação do humor, né? Que pode ir da depressão à euforia. A gente fala, o Edu fala muito aqui no programa, né, Edu, sobre a questão do quanto a gente tem um humor instável mesmo, o quanto tudo oscila na vida. Né? O transtorno bipolar, na verdade, sai de uma oscilação natural, uma oscilação normal. Isso. O que seria uma oscilação normal? Pois é difícil, com certeza existe, agora eu não vou saber de cabeça isso, mas com certeza existem algumas... Eu não sei se você sabe, Ana, alguma coisa de cabeça dos critérios do DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que tem lá uns critérios para dizer o que seria normal, o que não seria normal em termos médicos, né? Do ponto de vista nosso aqui, né, mais ligado à subjetividade humana, acho que deixa de ser normal quando começa a gerar sofrimento intenso para a pessoa, né? Então essas oscilações de humor não são mais essas oscilações que a gente tem no dia a dia, dias que a gente está mais triste, dias que a gente está mais alegre ou mais eufórico até, e passa a ser uma oscilação bem grave, tanto para um polo quanto para o outro polo, às vezes levando até a um quadro psicótico, quer dizer, uma quebra total com a realidade, né? Daí realmente se torna algo mais grave e a gente tem um olhar um pouquinho mais médico em cima disso. Né? Porque virou até uma palavra do senso comum, né? Nossa, como eu estou bipolar, ontem eu estava animada, hoje eu estou deprimida. É verdade, a gente escuta principalmente as mulheres falando isso, né? De repente quando está na TPM, hoje eu estou bipolar, né? As pessoas usam isso com frequência. O meu bipolar está atacado, o meu bipolar virou meio que desculpa, né, para muita coisa também. Né? Meu bipolar não anda muito bom, ou eu sou bipolar, eu sou assim mesmo, então não é bem assim, né? O que eu ouvi, né, e li algumas coisas a respeito é que assim, o transtorno bipolar, ele não necessariamente a pessoa tem uma oscilação, porque assim, não é que a pessoa vai oscilar entre tristeza e melancolia aguda e euforia aguda durante, sei lá, uma vez por mês ela tem um episódio, pode ser completamente sazonal, né? Então ter um episódio por ano de mania, então uma euforia muito intensa, e o resto do ano está num estado mais rebaixado de humor, né? Pois é, na verdade hoje em dia eles colocam até, não sei se são 4 tipos ainda, ou se já tem mais, porque eles vão aumentando, mas existe classicamente os tipos 1 e 2, né, de transtorno bipolar, né, Ana? Tipo 1 sendo mais típico, né, assim, quadros de depressão e mania, geralmente aí num período de 6 e 6 meses até, dentro do espectro de variação, e o tipo 2, que não chega até a mania, mas fica na hipomania, né? Quer dizer, não entra num estado psicótico. Existem vários outros tipos de ciclador rápido, que são pessoas que têm oscilações
curtas, até ultra rápidos, né? Assim, que no mesmo dia tem várias oscilações. Você deve estar mais por dentro do que eu até. Né? Na verdade, eu acho que é isso mesmo, né? É muito difícil fazer o diagnóstico, né, de transtorno bipolar. As pessoas, às vezes, elas podem apresentar até depressões, né, episódios depressivos e demorar muito para ter o episódio de mania. Então, o próprio médico não consegue diagnosticar, né? Ele pode demorar 1, 2 anos para apresentar um episódio de mania e daí sim ser diagnosticado, né? E aí todo o tratamento que foi feito anteriormente, na verdade, não funcionou porque não foi feito o diagnóstico, né? Então é algo muito difícil. Quadros que às vezes começam então a ser tratados como uma depressão unipolar, né? Uma depressão simples, e que depois de anos, de repente, vai lá, apresenta um episódio maníaco e daí muda o diagnóstico e muda o tratamento. Exatamente. É difícil, né? É difícil fazer um diagnóstico, como você disse, né? É bem difícil, assim, quando não é claro, quando não é essa coisa sazonal, né? Ou que oscila no mesmo dia, ou que oscila no mês. Ou que não é grave o suficiente para psicotizar, né? Então, e é isso que você falou mesmo, é da natureza, né? Assim, humana e do mundo, né? Essas oscilações, então é difícil quantificar quando isso se torna um transtorno ou não. Né? Agora, muitas pessoas sendo internadas por conta desse diagnóstico, Ana? Muitas, cada vez mais, né? Cada vez mais mulheres apresentando sintomas psicóticos, né? Em quadros de euforia de verdade e que acaba prejudicando toda a vida, né? A qualidade de vida dessas pessoas e principalmente dos familiares, né? Que eles acabam buscando muito mais ajuda do que a própria pessoa, né? É porque a pessoa, quando está numa crise de euforia, de mania, ela se sente muito bem, né? Até melhor do que já sentiu na vida, né? Nunca se sentiu tão bem assim. E ela não quer que isso pare, né? Então ela não vai buscar ajuda, né? Agora, a família daí sente bastante, né? A pessoa geralmente fica agressiva. Quais são as principais queixas da família das pacientes quando estão, ou dos pacientes em crise, Ana? Eu acho que é uma falta de controle total, né? Então, assim, porque fica tudo muito excessivo, né? Então, desde a alegria, que às vezes até isso irrita, né, o familiar, como, por exemplo, a diminuição do sono, então a pessoa passa a não dormir mais, então fica acordada durante a noite, fazendo um monte de coisas dentro de casa, né? Então tem gente que fica mudando a sala, modificando o lugar dos móveis, né? Cozinhando, fazendo faxina, porque a pessoa está num estado acelerado. E aí perturba todo mundo dentro de casa, né? E não é uma alegria compartilhada, né? É uma alegria diferente, não é uma alegria que insere o resto da família. A pessoa está alegre sozinha, né? Assim, inadequada, né? Super inadequada, né? E às vezes fica insuportável mesmo. Mas a própria pessoa geralmente relata que sente ansiedade nesse estado, né? Que fica ansiosa, que não é só uma euforia feliz, como a gente tem quando a gente está, enfim, rindo com os amigos. É diferente, é uma euforia com ansiedade muito grande, né? Isso, uma agitação. E que perturba, né? Que a pessoa, às vezes, ela não consegue nem entender o que está acontecendo com ela, né? Até o raciocínio dela, acho que o discurso, o pensamento fica muito acelerado. Então, ela não tem começo, meio e fim, né? Então, ela começa a falar uma coisa e, daqui a pouco, ela já não sabe o que ela estava falando, ela já emenda em outra coisa. As pessoas não conseguem entender, ela não consegue entender, né? E ela fica nesse estado... E compulsivas também, compulsiva. Né? Compulsão por compras, né? Ficam hipersexualizadas, né? A sexualidade fica bastante à flor da pele, né? Difícil de controlar, até com comportamentos um pouco bizarros e socialmente inadequados também, né? De tirar roupa em público ou se vestir de uma forma muito extravagante, muito exuberante. Isso, né? Exatamente. Gastar dinheiro, né? Foi o que você falou, o gastar compulsivo é uma coisa que acontece muito, né? Que é um sinalizador de que o paciente está num estado alterado. Gasta sem pensar que está devendo, que não está devendo, vai gastando, né? É uma sensação de poder interno muito grande, né? Tanto poder financeiro, como eu posso, eu vou, eu compro, e poderes, até beirando poderes paranormais e de super-heróis, assim, quando entra num quadro também psicótico. Tem isso, né? Um quadro já mais acentuado, que entra no quadro psicótico, a pessoa acha que é o... Geralmente acha que que tem delírios de cunho místico, né? Assim, às vezes acha que
que é enviado do Messias, ou que é a pessoa que tem superpoderes, ou o pensamento dela que fez alguma coisa acontecer do outro lado do mundo, quer dizer, acha que tem esse tipo de... E assim é até mais fácil a gente ver que a pessoa está com uma alteração, né? O problema são as alterações mais parecidas com o normal, né? Por isso o difícil diagnóstico. Quando existe também a possibilidade do paciente chegar e relatar só a depressão, Sim. e ter episódios de mania. Então, por exemplo, por que eu estou perguntando isso? Porque o tratamento com antidepressivo no bipolar, ele muitas vezes ajuda a chegar no estágio de mania, né? Isso também. É perigoso até, né? Eu acho que os médicos podem falar mais a respeito disso, mas é perigoso você tratar só com antidepressivo, né? Por isso que é importante o diagnóstico, por isso é importante entender a história da pessoa, né? Que um familiar vá junto, que consiga falar como que está sendo o dia a dia, qual que era o normal dele, por que não está sendo mais normal, né? O que está de diferente. Como é que é a bipolaridade na infância? Tem muitos casos de bipolaridade na infância, de transtorno? Não, a gente não consegue fazer esse diagnóstico na infância, né? Acho que é complicado. Na verdade, na infância, o que a gente vê muito em crianças, cada vez mais esperado, é uma hiperatividade, né? Então, a criança que é acelerada, que é mais agitada, né? E aí você já pode, de repente, ficar um pouco mais atento a isso. Se tiver, por exemplo, algum caso na família, né, já é algo que chama um pouco a atenção, né? Mas a gente não consegue fazer esse diagnóstico na infância, né? Ao mesmo tempo, 60% dos casos são diagnosticados antes dos 20 anos, né? Isso. O transtorno aparece antes dos 20 anos. A adolescência, né? Eu acho que é um momento muito difícil para qualquer um. É um momento em que existe aí toda a questão hormonal, né? E tem uma oscilação de humor, uma oscilação do cotidiano da vida da pessoa. Oscilação do corpo. Do corpo. Da É o período mais tudo, instável, né, da nossa vida, de fato, a adolescência. Isso, né? E acho que aí o humor entra na mesma jogada. Entra, né? Não tem como, né? E aí, por isso que muitos casos são diagnosticados, né, até os 20 anos. A partir dos 20 também, né? A partir de um jovem adulto, né? Isso, o jovem adulto presente. Mas é engraçado, porque é justamente a fase onde a gente está mais inconstante em tudo, né? Então é difícil mesmo, né? Realmente, assim, chegar ao diagnóstico e dizer, não, realmente essa pessoa tem um transtorno mental, aí vai merecer aí um diagnóstico, um CID e tal. Porque realmente a gente varia mesmo, né? Né? E também não é legal, né? Você, de repente, rotular a pessoa numa idade tão, né, na adolescência, ali, que é um período difícil, já chegar e vai falar, né? Não, você tem um transtorno bipolar. Eu acho que realmente precisa esperar, precisa adequar uma série de questões aí antes da gente... porque muita gente acaba tanto se identificando daí, né? Assim, se torna um rótulo de identificação da pessoa, né? Quanto também se escondendo atrás de um diagnóstico, né? Que passa a justificar e a conduzir todas as escolhas de vida da pessoa. É verdade. Né? Assim, acaba sendo como, por exemplo, eu gastei muito esse mês, mas é porque eu sou assim, eu tenho um transtorno bipolar e aí tem mês que eu gasto mais que outros. Esse mês estava mais deprimida. O que eu estou querendo aí suprir com esesses gastos que está, de repente, aqui para mim... está faltando dentro de mim, enfim, ou em qualquer aspecto da minha vida, que eu estou canalizando para esse lado. Assim, né? Ou não, ou até eu sou gastador mesmo, e não é porque eu sou bipolar, é porque eu não sei gerir o meu dinheiro, então eu tenho que aprender a gerir minha conta bancária, né? Verdade. Para não empobrecer, não cair na falência. O que eu vejo em alguns pacientes com transtorno essa questão de se esconder atrás, não só com bipolar, mas com vários tipos de transtorno. Quando diagnosticados, né, se esconder atrás do diagnóstico. Então, por exemplo, essa semana, olha, não consegui trabalhar direito, não saí da cama, fiquei muito deprimida, mas é assim mesmo, o transtorno é assim mesmo. Só que o paciente está ótimo, está respondendo bem ao tratamento, estava correndo tudo bem, até né, falar que... Aí você vai ver, estava mais frio,
Né? Tinha alguma coisa em casa que não queria sair, tinha alguma coisa no trabalho estressante que não queria enfrentar. Né? Então é fácil também a gente se esconder atrás dos nossos diagnósticos. Todos nós fazemos isso de alguma forma. De alguma forma. Se não os diagnósticos médicos, a gente coloca alguns outros rótulos aí para se esconder atrás, né? Assim, normalmente. E o tratamento, Ana? Como que é o tratamento do transtorno? Então, uma pessoa vai lá, é diagnosticada com transtorno bipolar. O que vocês começam a fazer? Então, acho que o essencial é a medicação, né? Primeiro precisa entrar com essa medicação até para conter alguns sintomas. Se a pessoa está em fase de mania, precisa conter isso, porque senão a terapia, por exemplo, que depois a gente vai indicar, ela não funciona, né? Se a pessoa não está num quadro um pouco mais estável. Daí, contendo esses sintomas, a gente entra com terapia. Eu acho que é essencial que a pessoa mantenha uma rotina, que a família busque ajuda também, né? Que faça de repente uma terapia ocupacional, onde ela vai conseguir se organizar, porque o transtorno bipolar ele causa isso também, né? Uma desorganização tanto interna como no cotidiano da pessoa, né? Não consegue se organizar, manter horários, fazer as coisas que ela fazia no dia a dia, então isso também é importante. Vocês trabalham com a família também? É importante trabalhar com a família? Com certeza. Às vezes a família, ela não sabe como agir com a pessoa, né? Então entra aí uma orientação, né? O que é esperado, o que são sintomas esperados, o que já não, o que a pessoa está de repente manipulando, né? Fazendo isso que vocês estavam falando até agora. Usando do diagnóstico e falando, não, hoje eu estou depressiva, não vou sair da cama. Então, a família, de repente, pode falar, não, então deixa, ela está doente, não vamos, né? Ela não pode fazer isso, ou não consegue. O retorno ao trabalho, às vezes, né? As pessoas acabam se encostando, não consigo trabalhar, porque agora eu sou bipolar, eu tenho um transtorno. E aí a gente precisa orientar todo mundo, né? Família... para falar que não, é algo que é controlável. Se você buscar um tratamento, a pessoa pode ter uma vida normal, né? Claro, como qualquer transtorno neurótico, né? Diria assim. O que eu acho que é muito mais difícil você ajustar, né? Quando você tem dois polos ali que aparecem na tua vida, né? Então, um que te puxa mais para baixo, um que te puxa muito para cima, é difícil ajustar isso, né, no paciente. Lógico, tem que sempre tomar a medicação quando tem um estado muito alterado, quando é diagnosticado transtorno. Quando está num quadro de hipomania, um quadro de mania, daí hoje em dia existem os estabilizadores de humor e até os antipsicóticos, que usados isoladamente ou em combinação acabam trazendo a pessoa para um funcionamento um pouco mais estável. Ou também quando está num quadro deprimido muito grave, a ponto de colocar em risco o autocuidado, a pessoa não consegue sair da cama, não toma banho, não se alimenta mais, e daí também a gente tem que entrar com antidepressivos e algumas outras classes de medicamento, ou isoladas ou em combinação, mas tudo isso sempre junto com uma psicoterapia, né? Assim, acaba sendo o protocolo, acaba sendo mais esse mesmo, né? Isso, psicoterapia é essencial também, né? Ele vai ajudar a pessoa a se organizar, a falar a respeito dos conflitos, né? Falar sobre os sintomas, né? Trazer a pessoa para a realidade mesmo, né? E entrar em contato com tudo isso, até entender o que é isso, o que ela tem, como que ela pode lidar com isso, como que ela pode já prever que tá se intensificando alguns sintomas, o que eu posso fazer para me ajudar, né? Acho que a psicoterapia ajuda tudo isso. Agora, nem tudo é esse mar de rosas, né? Psicoterapia, né? Porque o que eu vejo? Que os pacientes, quando eles estão na fase da hipomania, estão mais deprimidos, por exemplo. Não estão na fase, estão mais deprimidos. Aceitam mais o tratamento, aceitam melhor o tratamento. Quando entram numa fase hipomaníaca, numa fase, né, onde se sente muito bem, eufórico, aí começam a rejeitar o tratamento em geral, não começam? É verdade, eles não aceitam que tem a doença, né? Muitos deles acabam até parando com a medicação. Por conta própria. E aí não preciso de ajuda, eu tô ótimo, tô tudo bem na minha vida. É muito complicado, porque geralmente nessa fase de hipomania, e daí quem tem algum parente na família que tem esse diagnóstico de transtorno bipolar, sabe muito bem o que é isso, né? Quem sofre é quem está perto, quem sofre é a família mesmo. A pessoa, como a gente estava falando no começo do programa, se sente muito bem, né? E geralmente os tratamentos medicamentosos em psiquiatria não são muito agradáveis, né?
todo medicamento tem seus efeitos colaterais. E muitos medicamentos que são usados para o transtorno bipolar são os que têm melhor efeito, ainda hoje, são medicamentos mais antigos, como o lítio, né, por exemplo. Isso. Que também tem uma série de efeitos colaterais. Ou seja, mesmo um remédio que não tem efeito colateral, é desagradável você ter que tomar um remédio todo dia. Isso em si já é chato de fazer. Ainda mais um remédio que começa a te inchar, te engordar, deixar com gosto metálico na boca, o hábito intestinal fica irregular. Quer dizer, chega uma hora que o paciente fala, não, eu me sinto, eu tô bem, né? Por que eu tenho que ficar tomando esse remédio se eu estou me sentindo bem? Não estou com dor, não estou sofrendo, e para de tomar, e daí muitas vezes entra de novo em crise, né? Isso. É isso. A maioria dos pacientes que nós temos, né, o carro-chefe é esse, né? A pessoa já chega e a primeira coisa, você parou de tomar sua medicação? Parei. Eu estava bem, eu não precisava, né? Então, é bem complicado isso. É difícil ajudar alguém que não percebe que precisa de ajuda, né? E aí você tentar convencer a pessoa de que não, você precisa, você não está bem, isso não é normal, não é adequado, é bem difícil e trabalhoso, na verdade, né? Para a família... Você tem alguma experiência, Ana, dos pacientes quando estão numa crise hipomaníaca ou maníaca, quer dizer, de euforia e nesse comportamento bizarro, como a gente descreveu no começo, dela não lembrar exatamente o que aconteceu durante essa crise? A maioria não lembra, né? Depois eles acabam falando, não acredito, eu fiz isso, né? Não fui eu, não, meu marido está inventando, eu jamais faria isso, né? A maioria não lembra, o que também complica, né? Depois você explicar para ela que ela está ali porque ela está passando por um tratamento, ela está num processo aí de transtorno, está difícil, o que eu estou fazendo aqui, né? É bem complicado, trabalhoso também. Em geral, não lembra, faz o que não lembra? Geralmente, quando está em hipomania ou em mania, né? Então, por exemplo, eu já tive episódios aí de pessoas, eu já tive uma senhora, eu me lembro muito bem disso, ela chegou no consultório e queria falar comigo sozinha, o marido teve que esperar na sala ao lado, e ela fez assim, olha, tudo que ele vai te falar é mentira, não acredita em nada que ele vai te falar, eu tô ótima, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu acho que ele que precisa de tratamento, né? E aí, tudo bem, tá, acolhi ela, calma, vamos escutar os dois lados, né? Chamei ele, e aí ela começou a chorar, né, e não acredita nele, ele é mentiroso, eu não sei porque ele faz isso comigo, e ele, coitado, transtornado com tudo aquilo, também não sabia o que fazer, como agir, e aí depois eu pedi para ela sair da sala, ele também chorou, não aguento mais, e aí após o tratamento se iniciou, né, após umas 2 semanas, ela veio e ela fez assim, olha, eu sei que eu tô aqui, mas eu não lembro como eu vim parar aqui, eu lembro de você, eu sei que você me atendeu, mas o que aconteceu? E aí contei pra ela, e aí ela falou, não pode ser, eu não fiz isso, né? Então isso acontece bastante com a gente. Essa amnésia, né, ela acontece por quê? Pois é, devem ter esses mecanismos neuroquímicos aí que explicam essa amnésia, né? Mas esses Mas mais estados... do que neuroquímicos, né? Por que a pessoa, então, assim, simbolicamente, esquece o que teria feito, que talvez não se orgulhasse do que fez, Eu né? acho que é um jeito de se proteger também. Se defender. Né? De se defender. Sabe o que me lembra isso? Um pouco quando você me conta desse paciente que está em hipomania, que está eufórico e que não lembra das coisas que faz durante essa fase. Me lembra um pouco, trazendo um pouco para o normal, né, para o dia a dia. Quem nunca estava esperando muito por um evento na vida, então de repente uma festa de aniversário ou uma festa de casamento, né, assim, ou algum evento desse tipo que gera essa euforia na pessoa e que depois que passa o evento, você não lembra exatamente de tudo o que aconteceu. Você lembra daquilo em flashes, porque você está com a adrenalina bombando, né? Você está o tempo todo com a sua atenção você está querendo captar o ambiente inteiro de uma vez só, então você está atento a tudo que acontece, parece que não apreende nada à sua volta, né? É verdade. Não sei, eu já tive essa experiência e conheço muita gente que já teve essa experiência. Mas você não tem toda sexta-feira? Eu tenho toda sexta-feira. A pessoa deve de eu falo assim, mas como é que eu comecei o programa? Eu falei, boa tarde, boa noite. Mas pois é, durante o programa acontece isso. Né, você está prestando atenção em tantas coisas, no que você está pensando, no que o outro está falando, no chat, que quando você sai,
né, que a adrenalina abaixa, você fica até assim num estado, o que aconteceu? Às vezes eu vou lembrar no dia seguinte de algumas coisas que a gente conversou. Isso. Eu imagino que possa ser isso num estado contínuo, né? Nossa. Assim, contínuo. É verdade. Porque eu acho que realmente qualquer transtorno mental em psiquiatria é uma variação do nosso normal mesmo, né? Isso. Assim, de uma forma mais intensa, mais contínua, mais patológica. Isso. Né, eu tenho alguns professores que me falaram, né, que na verdade a loucura ela é uma saída para a saúde, né? É uma busca de algo que você precisa sobreviver. Então a alternativa é isso, é um transtorno, é você buscar alguma coisa que faça sentido para você, porque aquela realidade não está fazendo mais, né? Não está dando conta. Com seus artifícios, você ainda não está conseguindo dar conta dela. Isso. Né? Porque a bipolaridade, pensando no desenvolvimento, na evolução psíquica, acaba sendo... Todos nós temos esses momentos. Por isso que é difícil diagnosticar uma criança, porque acho que toda criança é bipolar, não da doença, mas tem um funcionamento mental que é bipolar. É verdade. É instável, né? Instável. A criança não tem um termostato de mesclar um pouco a coisa. Ou é preto ou é branco, ou é bom ou é ruim. Ou tá feliz ou tá triste. Chora deprimida, fica deprimida, chorando, ou então tá brincando e tá feliz, e vamos lá. A criança não tem, ou tá muito cansada, ou senão, né? Não tem como eu começar e pensar em, não, hoje eu tô feliz com algumas coisas, mas estou triste com outras. Porque nunca vou estar 100% feliz ou 100% triste, sempre tem coisas boas e coisas ruins acontecendo na vida. Quer dizer, isso a gente pena dia a dia para introjetar esse tipo de percepção. Mas isso me leva a pensar se o nosso estado mais linear de humor não seria uma questão, um estado adquirido conscientemente. Eu acho que sim. Porque talvez a gente seja uma consciente. criança ainda, né? É um treinamento consciente. Parece que é um treinamento consciente mesmo, Isso. né? De pensamento, porque o nosso espírito aparentemente é bastante instável e bastante bipolar. Né? Até porque a gente reage frente aos estímulos do ambiente. E eles não são lineares, né? Uma hora você vai tá andando de carro, vai para um exemplo mais simples. Você está aqui, né, na República do Líbano, tá andando, você vai chegar na hora na TV, tá tudo certo. E você está feliz. De repente, o trânsito para e você vai atrasar para entrar no ar. Acabou, né? O humor já muda. Isso, um telefonema, uma dor de barriga, tem tanta coisa que tira a gente do sério, né? Isso. É difícil se manter estável. Sim, sim. Porque o ambiente não é estável. O ambiente não é estável. Agora, existe essa entidade clínica aí, que é o transtorno bipolar também, né? Que gera sofrimento e às vezes atrapalha muito a vida de muita gente. Então a gente está aqui hoje, parece que numa corda bamba, falando, opa, quando que o transtorno realmente é um transtorno, né? Porque isso é um pouco uma variação do nosso funcionamento normal, né? Mas também não significa que não exista isso, né? Existe, o nome é dado aleatoriamente, assim, meio arbitrariamente, mas é uma entidade clínica que tem aí que ser tratada e ser cuidada quando diagnosticada, né? Quando realmente indicada. Exatamente. Porque senão daqui a pouco realmente os pacientes vão, não, todo mundo é bipolar, todo mundo eu também assim. sou, todo mundo então não tem que tomar remédio. Não é isso, não é assim. Né? Pergunta ruim. O estabilizador de humor estabiliza o humor de pessoas que não têm o transtorno, por exemplo, ou não? Eu acho, não sei, viu? É difícil essa pergunta. Eu acho que provavelmente sim. Acho que na verdade em pessoas que não têm um transtorno, o estabilizador de humor vai deixar a pessoa um pouco apática, até um pouco sonolenta o tempo todo. Assim, né? Os estabilizadores de humor, eles, uma parte deles também é usado como anticonvulsivante, como medicamento para pessoas que têm epilepsia, diagnósticos assim de convulsão. Quer dizer, são remédios que estabilizam a membrana dos neurônios, né? Então, por isso que eles atuam como estabilizador de humor no transtorno bipolar. Muita gente assusta. Fala, nossa, meu médico me passou esse remédio, só que eu não tenho convulsão, eu não tenho epilepsia. Então, é que na psiquiatria eles são usados para isso. Porque realmente tem casos que merecem a utilização. De novo, a gente fala aqui da hipermedicalização, dos superdiagnósticos, quer dizer, todo mundo falando que é bipolar, todo mundo tomando remédio para qualquer coisa. E isso sim, existe, a gente tem que tomar cuidado. Mas não significa que não existam os casos
que são mais graves e que geram sofrimento para a pessoa, para a família, e que hoje podem ser tratados também medicamentosamente, além de outras abordagens, então que devem ser tratados dessa forma. Sim. Vale sempre um diagnóstico com psiquiatra, não só com psicólogo. Com certeza, com psiquiatra também, fundamental, né? Agora, o que a família, né, no tratamento faz que pode ajudar um paciente que está com transtorno? Eu acho que, primeiro, entender que é uma doença, né? Muitas famílias, elas acham que não, ela tá fingindo, né? Ou então, ela sempre foi assim, né? Então, não é. Primeiro, é uma doença, precisa ajudar a organizar, né? Precisa acolher, né? Precisa manter uma rotina para todo mundo aí, entender os sintomas. Acho que o acolhimento é essencial, né? É isso que a gente tenta trabalhar lá na clínica também. Entender que é uma doença, não tá fingindo, não tá fazendo algo a mais para chamar a atenção. Tem muita gente que faz isso também, né? Mas geralmente não, tem um sintoma por trás, tem um sofrimento aí, né? E a família precisa entender isso para poder acolher, que daí eu acho que dá uma minimizada também, tranquiliza o paciente, né? Saber que ele tem uma rede de apoio e aí o paciente consegue também buscar mais ajuda. Porque, né, assim, o que eu vejo é que geralmente o paciente que está com uma alteração muito grande, a família ou parte da família não é uma rede de apoio, né? E aí são super refratários ao atendimento, né? Então cure o paciente que está com transtorno, porque a gente está bem, quem está com transtorno é ele, né? Geralmente a família quer, inclusive, se livrar desse problema, né? Assim, e acaba entregando nas mãos da clínica, do corpo clínico da clínica, né? Assim, mas a família tem um envolvimento, uma participação essencial, né, em qualquer tipo de tratamento psíquico. Com certeza. A gente costuma dizer, né, que quando a gente tem um doente em casa, todo o resto está doente também, né? Porque um influencia o outro. Não tem como ter uma pessoa só doente em casa, né? Existe toda uma organização, um jeito de conviver, o jeito de falar, né, o jeito de agir que pode intensificar, que pode minimizar, né? Então, todo mundo precisa ser olhado, precisa repensar em tudo isso, né? Eles precisam ser orientados e, às vezes, muitas vezes, encaminhados para tratamento também, né? Inclusive tratamentos de família, né? De terapias de família, porque, às vezes, um diagnóstico ou uma pessoa que tem um diagnóstico um pouco mais evidente, né, acaba sendo bode expiatório de uma dinâmica familiar que é doente, né? Assim, que não funciona muito bem. Isso pode ser usado de uma forma muito positiva, quer dizer, o diagnóstico e o tratamento daquela pessoa da família que tem um transtorno mais evidente pode ajudar com que a família inteira se conheça melhor, se entenda melhor, funcione de uma forma mais harmônica, né? Mais agradável. Em geral ajuda, né? Quando aquele componente familiar que estava ali com um problema, que começa a se tratar e começa a melhorar, em geral a família como um todo, né, muda a dinâmica e... Muda mesmo. A gente vê que geralmente ou agrega a família, né? A família se une, ou se não segrega mesmo e separa e vai cada um para um canto. Né? É verdade. Agora, é muito difícil pro parceiro, né? Geralmente o marido ou a mulher lidar com isso, né? Sim. Porque altera a rotina, altera a rotina de todo mundo, né? Altera a vida de todo mundo. Isso, muito difícil mesmo, né? Às vezes eles não aguentam, né? E aí existe separações em função disso, né? Por isso que é importante conhecer a doença, saber o que é, como tratar, né? Acho que o casal, às vezes, ele já está doente, né? Às vezes ele funciona dessa forma doentia e daí quando aparece esse diagnóstico em uma pessoa, eu acho que acaba piorando, né? Ou não, né? De repente é uma ajuda essa coisa de segregar, mas... Agora para os internautas, né, que estão aqui, que tem dúvida, será que eu tenho transtorno? Será que eu não tenho transtorno? vamos tentar de novo, né, falar um pouquinho do que pode um internauta sentir, né, quais são os sintomas que o internauta pode sentir, que pode levar a gente a pensar num transtorno bipolar. Claro que tem que ser diagnosticado, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, aqui a gente vai fazer um diagnóstico em 1 minuto, né, mas... O que são sintomas do transtorno bipolar?
Eu acho que vai da depressão, né, para a euforia. Quando está muito intenso algum sintoma, algum comportamento, né, que a pessoa não acha que está normal. Então, desde a diminuição do sono, eu acho que é algo que chama muita atenção, ou até sintomas de compulsão, né? Essa coisa da compulsão por compras, por comida, uma hipersexualidade, né? Algo muito exacerbado, uma alegria muito excessiva, como o Edu estava falando, né? Que a pessoa não consegue compartilhar essa alegria, uma coisa dela mesmo, né? Ela fica meio que nesse mundinho. Eu acho que isso é algo para chamar a atenção. Acho que uma coisa importante também é ressaltar que é a falta de crítica. Isso. Né? Então, geralmente, a pessoa que está em hipomonia ou que tem um transtorno bipolar, ela não se percebe dessa forma. Então, se você já está aí, eu acho que eu sou bipolar, porque ontem eu estava... Provavelmente você não tem o diagnóstico, né? Geralmente a pessoa não se percebe, quem percebe é quem está em volta, né? Então, que percebe essa pessoa realmente num comportamento bastante fora do eixo, digamos assim, né? A pessoa fica bastante disfórica, ou essa alegria, às vezes, não é uma alegria contagiante, é uma alegria que te causa estranheza, você não vai se divertir junto com a pessoa, você vai estranhar o comportamento dela. Ou então é uma euforia irritadiça, a pessoa fica irritada, fica agressiva verbalmente, às vezes até fisicamente, né? E sai por aí, e gasta dinheiro pra caramba, e fala muito, e não dorme, e não come, né? Porque geralmente a pessoa não para para fazer nada. Os casos típicos são muito claros, né? São muito evidentes. O problema não está aí, né? É como o Sérgio Albuquerque estava falando, um beijo, querido, ele apresenta sobre Nova Direção, às quintas-feiras, às 21 horas, vou assistir no On Demand. Ele fala o seguinte, então, às vezes temos isso, ouvimos algo, lemos uma bula e achamos que temos o problema. Eu concordo com o Sérgio, porque assim, a gente pensar no transtorno bipolar, né, grave, acentuado, é fácil até a gente identificar. Mas o que eu tenho visto mais em consultório são pacientes que têm um transtorno bipolar mais difícil de diagnóstico, que os sintomas são sintomas muito mais parecidos com sintomas da vida, do dia a dia, da gente, das pessoas que não têm o transtorno. Como, por exemplo, sim, alteração no apetite, mas não deixa de comer. Está comendo menos naquele período, está gastando mais, está se sentindo mais feliz, está eufórica, mas não está ainda num estado que tem pouca crítica, né, não tem autocrítica, percebe que está com uma alteração, mas acha que aquilo pode ser uma coisa normal, mas causa sofrimento. Sim. Né? Então não é só quando a gente pensa eu acho que assim, lógico, se você está sofrendo, vale buscar ajuda. Eu acho que essa é a premissa, assim, está em sofrimento, sim ou não, e qual é o tamanho desse sofrimento, para daí a pessoa que está cuidando de você, né, seja sua psicóloga, sua médica, possam saber que tipo de abordagem devem ser tomadas, né, assim, se é necessário tomar medicação ou se não é necessário, enfim, tem diversas formas de abordagem para amenizar, né, o sofrimento e também para que você possa crescer com o seu sofrimento, né? O sofrimento geralmente promove um crescimento interno nosso muito grande, né? Porque os diagnósticos, o rótulo é muito complicado, né? Então, quando saber se eu tenho ou não tenho, para a gente importa muito menos os diagnósticos, importam muito mais os fenômenos, né? O que está acontecendo e o que está te gerando sofrimento. Pode ser que uma pessoa que, como você, inserida numa outra cultura ou num outro tempo, não tivesse em sofrimento, estivesse tranquila com esse estado psíquico. Mas em você esse estado psíquico tá fazendo mal, quer dizer. Então vamos olhar para ele e vamos cuidar disso. Acho que o patológico, para todas as questões psíquicas, né? Patológico não é o diferente do normal. Patológico é o que gera sofrimento, né? Se não está gerando sofrimento, nem você, nem na família, em quem está em volta, tudo bem, né? É só um modo de funcionar aí diferente. Sim.
muita gente diz, não sei o que vocês acham disso, mas eu ouço bastante nos meios aí, de que as mulheres bipolares de hoje são as histéricas de antigamente, né? Assim, que hoje em dia aquelas histéricas do Freud, hoje em dia são mulheres bipolares, né? Me chamou a atenção você falar que muita mulher é internada, né? Mais Sim, do que homens, né? Bem mais. Mas a gente recebe homens também, né? Lógico. Mas eu acho que as mulheres, elas são as que são mais diagnosticadas e às vezes de forma incorreta, né? Uhum. Eu ouço isso também e é algo que faz a gente pensar, né? É curioso, no mínimo, Sim. né? E geralmente as internações masculinas na clínica acabam sendo casos mais de dependência química ou Sim, não? maioria masculina é dependência química. Mais homens do que mulheres. Tá? Bem mais homens do que mulheres. Né? Mas a gente tem também, né? Casos de depressão, caso de transtorno bipolar também. O que a gente assusta, o que a gente acha que será que é mesmo, né? Até transtorno de personalidade a gente tem, depressivo, esquizofrenia, mas o público masculino é mais a dependência química. Tá. Que faz com que tenha esse tipo de alteração depois de um tempo também, né? Sim. Então, assim, dependência química, o transtorno vai ser uma comorbidade do dependente químico. Geralmente o dependente químico tem um transtorno psiquiátrico de base que não foi diagnosticado, né? Assim, muita gente bebe, usa droga por causa de outros sofrimentos psíquicos aí que acabam ficando encobertos, né? Exatamente. Então, por isso que é importante o tratamento também com esse viés, né? O Adriano Santos, um beijo. Adri, meu querido, chegou no final do programa, não estou entendendo você. Adri, um beijo para você. Falamos hoje sobre transtorno bipolar, você vai ter que assistir, né, depois no YouTube, né, Adri? E assim, não dá nem para você brincar com a gente. Mas se você tiver alguma pergunta sobre transtorno bipolar, claro, pode fazer para a gente. Ou para a Ana, mandando e-mail para a clínica, né? Vamos escrever o site da clínica, Maia Prime. Como é que é o site? Clinicamaia.com.br. Fácil assim, né? Fácil assim, a apresentadora querendo soletrar, mas é clinicamaia.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda e-mail, fala com a Ana. Se vocês conhecerem alguém que precisa de ajuda, tratamento, entre em contato com a Clínica Maia. Sim, por favor. Clínica Maia com I. Com I. Com I, não com Y. Clinicamaia.com.br. Ana, muito obrigada pela sua participação na Divã. Eu que agradeço. Espero que você volte muitas vezes ao programa. Sim, claro. Boa tarde, Edu. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde para vocês também que ficaram com a gente até agora. Ana, obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Estou de volta, viu? Está de volta. Sexta-feira que vem estamos de volta. Sexta-feira de volta, sexta-feira que vem estamos de volta. Tá vendo? Não sou só eu que gagueja, Edu também gagueja. E muito. É isso aí. Sexta-feira que vem estamos de volta com a Divã às 15 horas ao vivo.